inteiro, versículos do 8 em diante, vai dizer-nos assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado na cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E botou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará nada. Aleluia. Apenas até o versículo de número 11. E para que fique bem gravado no meu e no teu coração, eu convido a igreja a repeti-lo após mim. E botou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará nada. Aleluia. Coloque a Bíblia no seu assento. É momento de falar com Deus. Pai amado, Deus Santo e Todo-Poderoso, o nosso coração nesta noite, ó Pai, se alegra por estarmos neste santo lugar. É fato que na vida nós enfrentamos lutas e adversidades. Inclusive, o próprio Senhor, certa vez, nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, por mais, ó Pai, que enfrentemos lutas e adversidades lá fora, mas todas as vezes que entramos neste santuário, nós encontramos paz e alegria para a nossa alma, porque sabemos que este lugar é lugar de adoração ao Senhor, é lugar onde o Senhor ministra a nossa alma. Aleluia. E eu tenho por certo, ó Pai, que todos que aqui estão presentes já puderam experimentar, já puderam nesta noite sentir, aleluia, da alegria que vem da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Já podemos falar com o Senhor em oração, louvar e agradecer o seu nome por meio dos louvores que foram entoados a Ti. E agora a sua igreja espera receber uma palavra. Então, mais uma vez eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor venha agora ministrar aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos receber da parte do Senhor. E que a Tua palavra, ela venha ser como alimento para a nossa alma, combustível para a nossa fé, como uma bússola, ó Pai, que nos aponta o norte, que nos mostra o caminho da Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu me coloco diante de Ti, como um simples servo que sou, e lhe peço, ó Pai, usa, meu Deus, como instrumento em Suas mãos, para pregoar a santa e poderosa palavra do Senhor. É o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus.
passado, o Senhor nos entregou uma mensagem aqui, também relatada no livro de 1 Samuel. Aquela passagem na qual Davi, sendo perseguido ali por Saul, ele acaba fugindo de Israel, juntamente ali com aqueles homens que a Bíblia chama de os valentes de Davi. E ali Davi, ele encontra como se fosse um asilo político, se assim nós podemos dizer, na terra dos filisteus. E certa vez, quando ele saiu para uma reunião juntamente com os valentes, a cidade onde eles habitavam, que era a cidade de Ziclag, ela foi invadida pelos amalequitas. Aquela cidade, ela foi queimada, as casas foram destruídas, as mulheres e crianças foram levadas como reféns pelos amalequitas. E diante daquela situação de horror, diante daquela situação de perda, o Senhor deu um bom ânimo para Davi, e Davi se esforçou no Senhor para reaver aquilo que havia sido roubado, aquilo que havia sido tomado dele e dos seus homens, os 600 valentes. A palavra do Senhor vai nos mostrar que Deus restituiu àqueles homens aquilo que foi roubado, aquilo que foi tomado. O Senhor restituiu a eles. Louvado seja Deus. E nesta noite, o Senhor mais uma vez deseja ministrar ao meu e ao teu coração, também através do livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel, ele retrata um período transitório dentro da nação de Israel. Pastor, como assim? Explique melhor isso. É o período em que a nação de Israel deixa de ser governada pelos juízes e passa a ser governada pelos reis que o Senhor levantaria dentro daquela nação. O último dos juízes que governou sobre a nação de Israel foi Samuel. E o primeiro rei a ser levantado ali na nação de Israel foi o rei Saul. Então o livro de 1 Samuel vai nos mostrar esse período transitório de dois governos: o governo dos juízes para o governo dos reis que Deus levantaria sobre a nação de Israel. Mas o Senhor nesta noite, Ele deseja falar conosco a respeito de algo que vem até mesmo um pouco antes disso, um pouco antes desse período transitório. O Senhor nesta noite deseja ministrar ao meu e ao teu coração a respeito de como que Samuel foi levantado, como que este homem que foi juiz, profeta e sacerdote na nação de Israel foi levantado por Deus para ser usado tremendamente por Ele. E tudo começa com seus pais. A palavra do Senhor vai nos contar que havia um homem chamado Eucana. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Mas detalhe, Ana não podia gerar filhos. Ana era estéril. Penina, por sua vez, já havia dado filhos e filhas para Eucana. Inclusive, provavelmente por este motivo que Eucana havia buscado uma segunda esposa, pelo fato de a primeira, que era Ana, ser estéril. Dentro da cultura judaica da época, quando a primeira esposa era estéril, o marido já tinha como se fosse uma autorização para se casar novamente, para que a próxima esposa pudesse ali dar filhos para ele e desse sequência àquela família, àquela geração. A Bíblia vai nos contar que Ana não podia gerar. E dentro da cultura judaica, principalmente daquela época, a mulher que não podia ter filhos, ela se sentia diminuída, ela sentia como se não estivesse cumprindo o seu propósito. Nós sabemos que nos dias de hoje existem alguns casais que inclusive tomam a decisão de dizer: olha,
Eu já ouvi alguns casais falando isso: olha, nós nos casamos, mas nós não queremos ter filhos. E a gente respeita a decisão do casal. No entanto, a palavra do Senhor vai nos mostrar que, principalmente dentro da cultura judaica daquela época, estamos falando de aproximadamente 3.000 anos atrás, quando um casal se unia, eles já tinham como propósito gerar filhos. Filhos era sinal de bênção, sinal de prosperidade, garantia de que a família daria continuidade. Os filhos levariam os nomes dos pais à frente, e a mulher tinha como um dos seus papéis principais gerar filhos. Então a mulher que não podia naquela época gerar filhos, ela se sentia diminuída, ela se sentia diferente das demais mulheres. Era o caso de Ana, e ainda mais dentro deste contexto, aonde Eucana, seu marido, já tinha agora uma segunda esposa, e a segunda esposa havia dado filhos e filhas para Eucana. A palavra do Senhor vai nos contar que Penina era como se fosse uma rival de Ana, e sempre ficava lançando no seu rosto, dizendo para ela: ei Ana, eu já dei filhos e filhas para Eucana, e você, quando que vai vir o primeiro? Eu já dei muitos filhos para ele, mas e você, quando que vai gerar? Eu imagino o quanto que aquela mulher se sentia afrontada, o quanto que Penina a irritava, e o quanto que Ana se sentia diminuída por conta desta situação. A palavra do Senhor vai nos contar que Eucana, ele era um homem temente a Deus, e que anualmente ele ia ao templo e levava toda a família. E ali, quando ele ia ao templo em Siló, ele levava as duas esposas, ele levava os filhos que ele já tinha com a Penina, e quando chegava no momento de ofertar, de sacrificar ao Senhor, ele separava o que era de Deus, mas separava também uma parte, aonde ele dava uma porção para Penina e os filhos que ele tinha com Penina, mas para Ana ele reservava uma porção excelente. Em algumas traduções vai até dizer uma porção dobrada, e a Bíblia diz: porque ele amava Ana. Então aquela mulher, apesar de não poder gerar filhos para o seu marido, mas aquela mulher, ela era muito amada por ele. Apesar de Eucana já ter tido filhos e filhas com a Penina, mas aquela que ele mais amava era Ana. Então Ana era uma mulher que, apesar de não poder gerar filhos, era muito amada pelo seu esposo. Provavelmente aquela mulher vivia em uma boa casa, aquela mulher tinha o amor do seu marido, nada lhe faltava materialmente. No entanto, havia um porém na vida daquela mulher. Aquela mulher podia ter tudo isso, mas ela era estéril, a ponto inclusive de Eucana chegar para Ana e falar: olha Ana, por que você chora tanto? Por que você está tão abatida, tão deprimida? Eu não sou para você melhor do que 10 filhos, demonstrando para ela o amor que ele tinha por ela. No entanto, aquela mulher, ela se sentia incompleta pelo fato de não poder gerar filhos. Só ela sabia a intensidade da sua dor, a intensidade do seu sofrimento. Ei, meu irmão e minha irmã, só quem sabe o quanto dói essa ferida pela qual você está passando é você e Deus. As pessoas de fora podem até olhar e tentar mensurar o tamanho da dor,
mas na verdade só quem sabe o quanto dói é você e Deus. Aquela mulher tinha um porém na sua vida, um porém que fazia com que todas as demais coisas que ela tinha perdesse o brilho, perdesse a cor, perdesse o sabor. Isso me faz lembrar inclusive a respeito de uma outra passagem na Bíblia Sagrada, aquela passagem que nos fala a respeito de Naamã. Naamã, ele era o chefe do exército do rei da Síria, era um homem valoroso, era um homem respeitado, era um homem que tinha a confiança do rei. No entanto, a Bíblia fala, porém era leproso. Ele tinha um porém na sua história. Assim como Ana também tinha um porém na história dele. Eu abro parênteses para te dizer algo importante. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como você entrou por aquelas portas. E talvez enquanto a palavra aqui está sendo ministrada, você está falando consigo mesmo, eu também tenho um porém na minha história. E talvez o porém na sua história seja o casamento, que está à beira de um abismo. Talvez o porém na sua história seja o fato dos seus filhos não estarem na presença de Deus. E muitas das vezes, enquanto você está aqui na casa do Senhor, orando, clamando, chorando na presença de Deus, o teu filho, ou até mesmo o teu esposo, está na porta de um bar, está numa biqueira, lugares onde você nunca imaginou e nunca quis que eles um dia estivessem. Talvez o porém na tua história é a sua saúde. Ah, pastor, minha vida espiritual está bem, minha vida conjugal está bem, minha vida familiar está bem, mas a minha saúde, pastor, é algo que me traz sofrimento, é algo que me traz dor. Ou talvez seja a vida financeira. Pastor, a vida espiritual está em dia, pastor, familiar, casamento, filhos, saúde, mas a minha vida financeira, pastor, está à beira de um fracasso, está à beira, pastor, de uma falência. Eu não sei qual é o porém na tua história. E talvez todos nós aqui tenhamos um porém na nossa história. Ana tinha um porém na história dela. O porém na vida de Ana era o fato dela não poder gerar filhos. E isso muito entristecia o coração daquela mulher. Mas, como a Bíblia fala que anualmente Elcana ia ao templo e levava as suas esposas. Certa vez, quando Elcana foi ao templo e as levou juntamente com ele, Ana toma uma decisão. Ana toma a decisão de recorrer àquele que tudo pode, aquele que pode operar o impossível na minha e na tua vida. Aleluia. Nós sabemos que nos dias de hoje, uma mulher que é considerada estéril já tem alguns métodos, alguns meios que a medicina encontra para que possa ser feita algumas tentativas para que ela venha gerar. No entanto, nós estamos falando de 3.000 anos atrás aproximadamente. Naquela época, uma mulher que era diagnosticada como estéril, ela estava fadada a conviver com isso. Humanamente falando, não havia jeito, não havia solução para o problema dela. E Ana sabia muito bem disso. Ana sabia que o homem não poderia lhe ajudar, que os médicos da época não poderiam resolver o seu problema. Então Ana
decisão de buscar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que Ana, chegando ali no templo, ela se prostra na presença do Senhor e ela começa a orar a Deus. E juntamente com aquela oração, com aquele clamor, começam a vir as lágrimas que começam a descer dos seus olhos. Eu fico imaginando aquela mulher diante do altar do Senhor, ajoelhada, orando e derramando lágrimas. Ah, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza que quando eu e você clamamos ao Senhor por socorro, quando eu e você derramamos lágrimas na presença de Deus, pedindo a Ele que Ele estenda a sua mão para nos ajudar, o teu clamor, a tua oração e as tuas lágrimas, elas não passam desapercebidas aos olhos de Deus. Deus viu a situação daquela mulher. Deus contemplou Ana naquele dia dentro do templo, clamando a Ele. Existem momentos que o nosso clamor ele vai muito além de palavras que saem da nossa boca. Existem momentos que o nosso clamor ele é feito não pelos lábios, mas pela alma que grita, a alma que chora, a alma que clama a Deus por socorro. E sabe o que a palavra de Deus vai nos falar? Clama a mim e responder-te, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Aquela mulher clamou ali diante do altar do Senhor. Só que aquela mulher ela não apenas clamou ao Senhor, aquela mulher ela não apenas chorou na presença de Deus, mas aquela mulher ela deu um passo além. Aquela mulher ela ousou em fazer um voto com Deus. Pastor, qual voto? Ela disse: Senhor, se o Senhor se lembrar da sua serva, se o Senhor se atentar para a tua serva e fazer com que a tua serva venha gerar um filho varão, eu prometo de entregar este filho no templo do Senhor, para que ele venha viver todos os dias da sua vida na tua casa. Os irmãos conseguem mensurar o peso desse voto que Ana fez com Deus? Ana estava fazendo um voto com Deus de entregar no templo do Senhor aquilo que ela mais sonhava em ter: um filho homem. Aquilo que era o sonho dela, ela já estava disposta a entregar para Deus. Interessante que nós temos a tendência, quando eu digo nós, estou me referindo ao ser humano, a tendência de querer para nós, somente para nós, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que é um grande projeto na nossa vida. No entanto, Ana estava dizendo a Deus que aquilo que ela estava pedindo, ela já estava disposta a entregar ao Senhor. Ah, meu irmão e minha irmã, quando nós fazemos um voto com Deus, isso tem um peso no mundo espiritual tão grande que chama a atenção de Deus. No entanto, enquanto Ana estava orando, clamando, chorando e fazendo um voto com Deus, a Bíblia vai nos contar que os seus lábios chegou uma hora que não saía mais palavras, mas apenas balbuciavam. E Eli, que era o sacerdote, olhou aquela mulher e pensou consigo mesmo: essa mulher só pode estar embriagada,
Olha que falta de respeito. A mulher vem à casa de Deus bêbada, e Eli agora decide repreender Ana. E quando ele chega para repreendê-la, Ana fala para ele: meu Senhor, não penses isso da tua serva. Eu estou desse jeito porque a minha alma está triste, a minha alma está atribulada. Pastor, o que é uma alma atribulada? Nós sabemos que tribulações são lutas, adversidades que nós enfrentamos. Então uma alma atribulada é uma alma inquieta, uma alma que está em desespero, uma alma que está passando por uma grande luta. E era assim que a própria Ana se via, alguém que tinha uma alma atribulada, triste, angustiada, inquieta dentro do próprio peito. E ela relata isso para o sacerdote ali. E o sacerdote ali vai dizer para ela: minha filha, então que o Senhor conceda aquilo que você pede a Ele no dia de hoje. A palavra do Senhor vai nos contar que depois que Ana faz esta oração, ouve esta palavra por fim de vitória, de bênção da parte do sacerdote ali, Ana se levanta ali daquele lugar, já não mais com a sua alma pesarosa como estava antes. A Bíblia chega a contar que por conta de tudo que ela estava enfrentando, ela não tinha mais apetite, ela não tinha mais vontade de comer. Mas depois daquela oração, e depois de ouvir aquela palavra de vitória da parte do sacerdote, ela se levanta e a sua alma já não estava mais inquieta. Tanto que ela já começa agora a se alimentar, ela já começa agora a ver diferente aquela situação. Ei, meu irmão e minha irmã, quem aqui já passou por essa experiência de estar com a alma angustiada e se prostrar na presença do Senhor, orar, clamar ao Deus Todo-Poderoso, e depois que você levanta daquela oração, você já começa a ver as coisas de uma forma diferente. A sua alma não está mais angustiada, a sua alma não está mais abatida, mas já começou a surgir esperança dentro do teu coração. Eu imagino que foi o que aconteceu com Ana. Aquela mulher agora já não estava mais como antes, mas aquela mulher agora já tinha esperança no seu coração. Ei, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza que quando você dobra os seus joelhos na presença do Senhor e clama ao Deus Todo-Poderoso de todo o teu coração, a tua oração, o teu clamor não passa desapercebido aos olhos de Deus. Sabe aquele dia que você orou, sabe aquele dia que você derramou lágrimas na presença do Senhor? Ei, não passou desapercebido aos olhos de Deus. Deus contemplou a tua dor, Deus contemplou o teu sofrimento. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos contar que agora Ana, após se levantar ali, passado o tempo que eles ficariam ali no templo do Senhor em Siló, Ana, juntamente com seu marido Eucana, com seus filhos, voltam para a cidade deles. E quando eles voltam para casa, a Bíblia vai nos falar: e Eucana conheceu Ana, e o Senhor se lembrou de Ana. Aleluia. Pastor, como assim? Eucana conheceu Ana. Eles tiveram suas intimidades de casal, e o Senhor se lembrou do clamor de Ana. O Senhor se lembrou do voto de Ana. Aleluia. E a madre daquela mulher que estava fechada, aquela mulher que tinha um porém na sua vida, aquela mulher que ninguém mais poderia resolver o seu problema, agora fica grávida, agora está gestante. Aleluia.
gestação, Ana vai dar à luz a Samuel. O Samuel que inclusive dá nome ao livro que nós acabamos de ler. O Samuel que foi entregue no templo para servir por todos os dias da sua vida ao Senhor. E talvez você pense assim: pastor, mas e como que ficou a situação de Ana? Aquela mulher sofreu tanto, aquela mulher clamou tanto, aquela mulher chorou tanto, pastor, e quando veio o milagre, ela entregou o filho dela no templo. Como que ficou Ana? Pois bem, o Deus que nós servimos é o Deus que faz além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O Deus que nós servimos é o Deus que nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos. Pastor, como assim? Ana pediu a Deus o quê? Um filho varão. Mas a palavra do Senhor vai nos contar que Deus abriu a madre de Ana. E Ana não gerou apenas Samuel. Depois de Samuel vieram outros filhos. Aleluia. Deus não concedeu apenas um filho varão como ela havia pedido, mas Deus abriu a sua madre, fazendo com que ela pudesse ser mãe de muitos filhos. Assim acontece também, igreja do Senhor, comigo e com você. Às vezes nós pedimos algo para Deus, e Deus do alto dos céus diz assim: eu tenho muito mais para te dar, eu tenho muito além para te entregar. E foi o que aconteceu na vida de Ana. Pediu um filho e Deus abriu a sua madre para que ela pudesse ter muitos filhos e filhas. E este filho, que foi fruto do clamor, fruto do voto que ela fez com Deus, veio se tornar juiz, profeta e sacerdote sobre a nação de Israel. Aleluia. E nesta noite o Senhor nos traz esta palavra para mostrar para mim e para você que, independente da situação que nós estejamos vivendo, independente do problema que estejamos enfrentando na nossa vida, por mais que ele pareça impossível, por mais que aquilo que você precisa pareça improvável de se tornar realidade, o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual nós cultuamos neste lugar, é o Deus que pode operar este impossível na tua vida. O Deus que você serve é o Deus que pode tirar esse porém da tua história, esse porém da tua vida, que talvez tenha tirado a tua alegria, tem tirado a tua paz, tem tirado a tua fome, tem tirado as tuas noites de sono. O Deus que você serve é o Deus que pode retirar isso da tua vida e escrever um novo capítulo na tua história. Pastor, e o que eu preciso fazer? Primeira coisa que nós aprendemos com Ana: apesar de tudo que ela estava enfrentando, ela não deixou de ir ao templo. Diante da situação que ela estava vivendo, ela decide clamar àquele que tudo pode. Ana recorre a Deus, Ana suplica a Deus, e Ana faz um voto com Deus. Nesta noite, eu vou convidar toda a igreja para estarmos juntos fazendo um grande clamor ao Senhor, para que nós venhamos estar juntos numa mesma fé, apresentando a Deus aquilo que é um porém na tua história, aquilo que tem sido algo na tua vida que tem tirado a tua paz, que tem tirado a tua alegria, que tem deixado a tua alma inquieta. Nesta noite nós vamos clamar ao Senhor.